Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Queria partilhar convosco uma palavra que Deus colocou no meu coração. Muitos de nós ouvimos falar de Jesus em todo lado, redes sociais, em músicas, em filmes. Quem nunca viu a Paixão de Cristo no Natal? Todos nós conhecemos Jesus superficialmente, mas é importante que saibamos de facto quem é Jesus. Muitos de nós não conhecemos Jesus na profundeza. Muitos até podem indagar: Jesus, por que eu preciso de Jesus? Qual é a necessidade de aceitar Jesus? Eu estou bem, a minha vida está boa, eu sou uma pessoa de bom coração, eu pratico boas ações, eu faço caridade, tenho uma ONG, uma ONG, respeito os meus pais e tudo mais. Não, acho que eu não preciso. Jesus é para aqueles que estão meio perdidos, né? Essa é a percepção que o mundo tem, que Jesus é só para aqueles que estão a passar necessidade, que não têm o que comer, que estão doentes. Mas nós vamos entender pela palavra quem é Jesus de fato. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 19, assim diz a palavra do Senhor. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo para lhes imputando os seus pecados, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vou repetir o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, ou seja, não imputando ao mundo os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Todos nós já ouvimos em algum momento falar de Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros seres viventes que Deus fez. A Bíblia narra esse acontecimento no livro de Gênesis. Mas o que aconteceu? Eles viviam no jardim do Éden, tinham uma vida sossegada, tinham tudo, tinham alimento, não precisariam trabalhar, iriam alimentar-se dos frutos dos animais que existiam lá no jardim. Mas Deus deu uma ordem para não comer do fruto da árvore do bem e do mal. E o que aconteceu? Infelizmente eles comeram. O inimigo, Satanás, corrompeu Eva, e Eva conseguiu convencer o seu marido, e ambos comeram o fruto da árvore do bem e do mal. Por causa dessa desobediência, a maldição entrou no mundo. Deus havia feito o homem para ser imortal, para viver tranquilamente no paraíso, mas por causa desse pecado, toda a maldição entrou no mundo. Todos nós que nascemos do ventre de uma mulher, homens, seres humanos, nós já nascemos debaixo de uma maldição. A Bíblia diz no livro de Romanos 5,19 que pela desobediência de muitos foram feitos pecadores, está a falar de Adão. Pela obediência de outro, que é Jesus, muitos foram feitos justos. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para nós termos a chance de sermos salvos. Porque o plano perfeito de Deus, que era o homem ser imortal, ainda é possível por meio de Jesus. Nós morreremos fisicamente, mas viveremos eternamente com Jesus. Esse é o plano inicial de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Mas a passagem que lemos diz que Jesus trouxe o ministério da reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. E todo aquele que crê em Jesus, que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, automaticamente torna-se filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós que cremos em Jesus somos filhos de Deus. Longe de Deus, nós estamos debaixo da maldição que há no mundo, do pecado, da iniquidade. Mas quando aceitamos Jesus, nos tornamos novas criaturas. E por que nos tornamos novas criaturas?
Porque Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós, seres humanos, temos traços de Deus em nós, porque nós somos a sua imagem, sua semelhança. Mas o pecado, ele corrompe, ele deturpa o nosso caráter. Por isso é que há muitos casos de pessoas que a fulana se converteu, ela mudou o comportamento, mudou o caráter. Na verdade, ela não mudou a sua verdadeira natureza e começou a desabrochar depois que aceitou Cristo, porque isso é o que ela é de fato. Mas nós não conseguimos atingir a nossa verdadeira essência longe de Deus, longe do nosso Pai. A nossa identidade está em Deus, a nossa identidade está em Cristo. A Bíblia diz que vós tens a mente de Cristo. Por isso é que quanto mais andamos com Deus, mais o nosso caráter é aperfeiçoado e mudado. Nós nos santificamos. Jesus falando para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus santifica, purifica. O hábito de ter a leitura, de meditar na palavra de Deus, vai nos purificando do nosso pecado, da nossa iniquidade. E nós vamos aperfeiçoando o nosso caráter, vamos nos tornando outras pessoas. Porque depois de aceitar Cristo, existe um processo. Na verdade, esse processo não acaba. Todos os dias, quando estamos em contato com Deus, com o Espírito Santo, Deus muda alguma coisa em nós. E esse é o propósito de Deus, que todos os homens sejam salvos. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus sacrificou o seu Filho para que o seu plano perfeito fosse restaurado. Deus sacrificou Jesus. Por isso é que Jesus morreu na cruz, para nos salvar da maldição do pecado. E todos aqueles que vivem no mundo, não têm Jesus como seu único Senhor e Salvador, eles não são filhos, são criaturas. Porque Deus os formou, são criaturas de Deus, mas não são filhos. E existem muitas heranças na palavra do Senhor, muitas promessas, melhor dizendo. E só tem promessa quem é filho. Tu podes amar muito o teu sobrinho, o teu vizinho, o teu tio, mas juridicamente os teus filhos são teus herdeiros diretos. Muitos de nós queremos viver as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, sem ser filhos. Deus ama os ímpios? Ama os ímpios. Ama o pecador? Ama, com certeza. Deus os criou. Mas o desejo de Deus é que todos se convertam e se salvem. É diferente, irmãos. O filho está na casa do pai, está debaixo da cobertura do pai. Tem o cuidado do pai, é diferente. Quando você é filho, você habita no esconderijo do Altíssimo, você está perto, está com Deus. Quando você é criatura, é como se fosses um sobrinho distante, um vizinho distante, vive lá. Eu gosto dele, eu cuido dele, vou lhe dando alguma ajuda, algum auxílio, mas filho, rebose que rebaixa caraba. Rebose que rebaixa caramanderebo. O filho está todos os dias com o pai. O filho tem a provisão do pai. O filho tem a proteção do pai. O filho tem o cuidado do pai. Se queremos nos achegar a Deus, temos que passar por Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação sem Jesus. Graças a Deus eu percebi, sim. Ainda que tu sejas bom, boa índole, bom caráter, boa personalidade, sem Jesus tu não serás salvo. Quando Jesus voltar para buscar a igreja de Cristo, tu não vais, tu vais ficar. Senhor, eu ajudei os pobres e tudo mais. Jesus é o único caminho para a salvação. Sem Jesus não há salvação. Louvado seja o nome do Senhor, eu vou orar por ti. Reboche que rebassa, caramande que rebose que reba. Reboche, remande, rebose que rebo. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos porque tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, porque com o seu sangue o Senhor nos trouxe a paz. O Senhor nos reconciliou com o Pai. Louvamos o teu santo e bendito nome.
Pai, alcança todo aquele que assiste esse vídeo, Deus amado. Abra o entendimento para que possa perceber as profundezas do ministério da reconciliação com Cristo e para que possam te aceitar como único Senhor e Salvador. Abra os corações, Deus, porque eu sei que o Senhor tem sede de almas. O teu desejo, Pai amado, é que todos sejam salvos, que a salvação entre nos corações por intermédio, meu Pai, desse ensino que é um apelo, que todo aquele que ouve venha se achegar a Cristo e seja salvo em nome de Jesus.